Em pronunciamento em plenário, o senador Marcos Rogério apelou ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Justiça, Anderson Torres, para que regulamentem a Polícia Penal Federal, matéria já aprovada nas duas casas do Congresso Nacional e tema já inserido na própria Constituição Federal a partir de 2019. Para o parlamentar, trata-se de uma ação imprescindível para que os servidores do sistema penitenciário federal possam continuar entregando os resultados que o Brasil necessita. Após destacar a importância da criação das penitenciárias federais a partir de 2006, para combater o controle dos presídios pelo crime organizado, que chegou a paralisar o estado de São Paulo com ações violentas de todo tipo, Marcos Rogério disse que apenas em 2019, no governo Bolsonaro, foi determinada a transferência do primeiro, do segundo e do terceiro escalões do grupo criminoso PCC para penitenciárias federais. Confira na íntegra o discurso do senador liberal. Eu fiz recentemente uma visita à unidade do Sistema Penitenciário Federal do meu estado de Rondônia e eu queria falar um pouco, senhor presidente, sobre esse tema. Criado no ano de 2006, o Sistema Penitenciário Federal, órgão do Departamento Penitenciário Nacional, inaugurou neste mesmo ano sua primeira unidade penitenciária com a missão de ser uma fortaleza intransponível, no intuito de colocar fim à fama de que os presídios brasileiros possuíam lugares comandados pelo crime organizado e dos quais criminosos empreendiam fuga quando bem quisessem. Antes de prosseguir, vale relembrar a sucessão de acontecimentos históricos ocorridos no estado de São Paulo de 2001 a 2006. Pois bem, em 2001, a facção criminosa Primeiro Comando da capital, PCC, mostrou sua face sanguinária e subversiva para o Brasil, arrebatando 29 estabelecimentos penais em uma mega rebelião, insurgindo-se contra a transferência de membros da organização. Importante destacar que, até então, as autoridades governamentais locais e federais não admitiam a existência de criminalidade organizada dentro dos presídios, denominando tais constatações de ficção, mera ficção. Ocorre que, atônitas pela demonstração de força e falta de preparo para enfrentar a crise, algumas das ações foram as sucessivas remoções do criminoso Marco Williams Camacho, o famoso Marcola, para presídios em Ijuí, no Rio Grande do Sul, Papuda, aqui em Brasília, Aparecida de Goiânia, Brasília e, por fim, se deu o seu retorno para São Paulo. Tudo isso entre 2001 e 2002. Em maio de 2006, o PCC paralisou o estado de São Paulo, dessa vez com 74 estabelecimentos tomados pela facção, em conexão com atentados nas ruas que atingiram ônibus, bases militares, delegacias de polícia, ceifando as vidas de pelo menos 59 agentes públicos, dentre eles policiais civis, policiais militares, obrigando a população a se trancar dentro de suas próprias casas. Pouco depois, em julho de 2006, foi inaugurada a Penitenciária Federal em Catanduvas, Paraná, recebendo como preso número 1 o narcotraficante internacionalmente conhecido Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, o qual permanece no Sistema Penitenciário Federal em intenso regime de vigilância até os dias atuais, tendo o seu poder absolutamente esvaziado e sem qualquer possibilidade de fuga. Beiramar chegou a classificar o Sistema Penitenciário Federal como uma fábrica de loucos. Porém, a declaração tem relação com o incômodo causado pela perda do controle de seus empreendimentos criminosos. Ainda assim, senhor presidente, por incrível que possa parecer, os primeiros nomes do PCC foram incluídos
nos estabelecimentos federais somente em 2012, mas o primeiro escalão ainda foi mantido em unidades estaduais. Ocorre que hoje já se sabe através de diversos relatos, inclusive de autoridades, que o Estado temia novas ondas de terror, como os mencionados anteriormente, optando por isso, por não efetivar o ingresso de toda a cadeia de comando da organização em uma das penitenciárias federais em funcionamento no país. Hoje, são 5 unidades operando com o mesmo padrão de atuação. Somente em 2019, o governo do presidente Jair Bolsonaro, em firme posição de enfrentamento ao crime organizado, determinou a transferência do primeiro, segundo e terceiro escalões do PCC, dentre os quais estava Marcola, liderança máxima da facção. Foi dada a mensagem à população brasileira de que finalmente teríamos um Estado brasileiro livre de conchavos com essas organizações que há décadas intimidavam até mesmo autoridades estatais. Dessa vez, o Estado fez valer o seu poder, enviando todos de uma vez só para os presídios mais bem equipados e que possuem os servidores mais bem treinados do país. Pois bem, agora, em posição de submissão aos regramentos impostos pelo sistema penitenciário federal, a hierarquia do crime não conta mais, a possibilidade de fuga é zero e os passos e comunicações são acompanhados 24 horas por dia. Esses presos não possuem mais vulgos, não têm acesso a telefonemas, TV, rádio, muito menos visitas ou atendimentos de advogados sem uma barreira de vidro, nos chamados parlatórios, onde tudo o que é dito é registrado. Pude constatar, senhor presidente, pessoalmente, a excelência na prestação desses serviços em visita à penitenciária federal instalada em Porto Velho, na capital do meu querido estado de Rondônia, no dia 29 do mês passado. Além de garantir a custódia dos criminosos mais perigosos e influentes do país, os servidores que lá trabalham colaboram com informes de inteligência penitenciária que subsidiam inúmeras operações por todo o país, por todo o Brasil, alimentando o aparato estatal e criando um ciclo de ações que asfixiam o crime organizado. E por falar nos servidores, senhor presidente, faço uso dessa oportunidade para trazer uma observação a esse plenário, mas sobretudo ao governo. Esses servidores, esse quadro de servidores, compostos de agentes federais de execução penal, técnicos e especialistas, estou convencido de que o Estado brasileiro precisa reconhecer a dedicação e empenho desses homens e mulheres que diuturnamente arriscam suas vidas para ostentar o orgulho de pertencer a um órgão que cumpre com sua missão institucional e tendo em vista o anonimato com que são quase que obrigados a levar suas vidas a fim de proteger os seus familiares e cada um pessoalmente. Não serão esquecidos os nomes de Belarmino, Henry e heróis que tiveram suas vidas retiradas de forma covarde, simplesmente por pertencerem aos quadros do sistema penitenciário federal. Quem pensou que o sangue derramado desses guerreiros iria enfraquecer engrenagens do sistema, cometeu um erro grosseiro de avaliação. O sistema ficou ainda mais forte, buscou se aprimorar e irá continuar cumprindo sua missão, custe o que custar. Finalizo, senhor presidente, dizendo que, desta forma, faço apelo aqui ao presidente da República, ao ministro da Justiça, para que implemente mais essa ação ainda neste mandato, pois, como se percebe, a Polícia Penal Federal é quem dará o golpe final no crime organizado com
com o isolamento das cabeças responsáveis pela intensa quantidade de drogas e armas que ingressam no país, movimentando cifras que chegam a quase 900 bilhões de reais ao ano, equivalente a 35% do PIB nacional, segundo o estudo da Universidade Federal de São Paulo, divulgado em 2021. Para que esse grupo de servidores continuem tendo seu trabalho reconhecido por todos, exaltando os resultados operados pelo Sistema Penitenciário Federal, se faz imprescindível a regulamentação da Polícia Federal, da Polícia Penal Federal, matéria que nós aprovamos nas duas casas do Congresso Nacional. Mais do que isso, o tema está inserido no âmbito da própria Constituição Federal, no artigo 144, a partir de 2019. Os estados da federação já estão avançando nessa matéria, de modo que a União também precisa fazer a sua parte, criando a sua nova polícia, capaz de continuar entregando os resultados que o Brasil necessita por uma sociedade livre de vez de todas essas estruturas criminosas. Senhor presidente, eu faço esse registro aqui na visita que fiz ao Presídio Federal em Porto Velho. Em vários momentos dessa visita, me emocionei com o trabalho daqueles profissionais, homens e mulheres, pais de famílias, que abrem mão, inclusive, da sua própria liberdade, estão em vigilância permanente, mas que precisa, por parte de todos nós e, sobretudo, do governo, do reconhecimento necessário ao esforço que fazem em defesa do Brasil, em defesa dos brasileiros. Eles estão ali em Rondônia, como estão em outros estados da federação, mas especialmente aqueles ali do estado de Rondônia, até hoje, senhor presidente, não recebem, não contam com adicional de fronteira, mesmo submetidos a todo tipo de risco, inclusive contra a integridade física própria e de seus familiares. São merecedores, mais do que do nosso respeito, são merecedores de que o Estado brasileiro os reconheça pela função essencial que cumprem naquele lugar. A todos os servidores que estão naquela unidade, eu quero registrar aqui voto de louvor pelo trabalho que presta a Rondônia e ao Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.